Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Falo aqui da minha residência, graças a Deus, Valença, Bahia, Bate Quente. Hoje, dia 16 de março de 2026, às 9 horas e 9 minutos. Graças a Deus, temos aqui um tema base da nossa reflexão. O maior desafio para a revitalização da CEPLAC são as mudanças necessárias das metodologias da pesquisa e da assistência técnica e extensão rural presencial para fazer frente às, entre aspas, mudanças climáticas e ao aquecimento global. Por quê? Porque depende da transição mental, profissional, paradigmática dos técnicos de agrária de nível médio e superior, nesse desafio de produzir amêndoas de cacau nas mudanças climáticas. E, naturalmente, o campesinato, ele se debruça facilmente e aceita rapidamente os projetos de altas produtividade de arroba de cacau. No entanto, quando se fala em mudanças climáticas, a maioria faz muxoxo e ignora que realmente o meio ambiente degradado como está pode e está comprometendo a performance da ecofisiologia do cacaueiro. E, infelizmente, profissionais de nível médio, de nível superior da minha geração, a maioria, por ter uma influência forte do viés da dita Revolução Verde, entre aspas, não tiveram oportunidade de estudar agrárias. Em seu estabelecimento de ensino, agrárias associadas aos princípios ecológicos, vem realmente sendo a maior barreira para que se venha fluir uma proposta de se mitigar as causas e consequências das mudanças climáticas. Vamos ver um exemplo de cacaueiros plantados a pleno sol. Infelizmente, no Brasil, a CEPLAC ainda não chegou para a sociedade campesina e citadina e fez live esclarecendo os riscos de se plantar cacaueira a pleno sol. Ainda não vi essa proposta fluindo e esse sistema de produção de cacaueiros a pleno sol está se alastrou no Brasil, aumenta o uso de agroquímico, aumenta os danos à biodiversidade, está se destruindo a biodiversidade, está se destruindo os mananciais de água, rios, nascentes, lagoas, está se destruindo o próprio ser humano, com o uso de agroquímicos em demasia, porque a área de cacaueira a pleno sol aumenta o ataque de insetos que são de ataques de alto dano econômico à cultura do cacau, como o trips, monalônio, chilebóreos, vaquinha, ácaro, manhoso, lagarta e a enfermidade, o cancro do cacaueiro. E fala-se muito em performance de produtividade do cacaueiro, e fala-se muito em sistema agroflorestal, mas acontece que o agricultor, ele, infelizmente, por não ter acesso à educação ambiental, ele dá mais ouvidos e adota mudanças quando se refere a aumentar a produtividade.
de arroba de cacau. Os agricultores só pensam no lado econômico da atividade cacaueira. Infelizmente é assim. E quando se fala nas questões ambientais, os próprios profissionais da área de agrárias, eles influenciam os produtores de cacau a torcer, a entrar no barco somente da produtividade do cacau. E cada dia que passa, o meio ambiente vai sofrendo mais impactos ambientais. Macro e microbiologia do solo ninguém coloca em evidência quando se vai fazer o manejo do solo tropical para se implantar novas áreas de cacaueiros. Deus criou micorrizas. É uma associação que existe entre fungos e raízes e que promovem as micorrizas a reciclagem da matéria orgânica e disponibiliza para as raízes dos cacaueiros ou das espécies vegetais. No entanto, graças a Deus, região tropical de altas temperaturas, o solo tropical fica exposto à incidência de raios solares durante o manejo do solo para plantio de novos cacaueiros, no caso, mecanização, de forma desenfreada, sem sustentabilidade, expõe o solo tropical às altas temperaturas, a macro e microbiologia no solo tropical e a ação das micorrizas que garante a fertilidade do solo natural e com sustentabilidade fica suprimida. E aí o agricultor fica limitado somente a ter produtividade se for no comércio e adquirir o adubo sintético. Agora, é gel para lá, é gel para cá, para colocar no solo na implantação de muda de cacaueiro, ou clonada ou seminal. Basta se fazer o manejo agroecológico do solo tropical, que não vai precisar de gel, que é um custo a mais, e nem vai precisar de adquirir agroquímico para controlar os insetos que atacam os cacaueiros, seja na fase de formação ou na fase safreira, pois a mão de obra encarece para aplicar esses inseticidas. Quando não se usa muito o herbicida, que deixa o solo exposto à luz do sol, e a mecanização, tanto em áreas de declive como em áreas planas, provoca a erosão laminar e, consequentemente, o soterramento dos rios, que provoca as enchentes na zona rural e na zona urbana. Então, veja só, essa tecla que só se pensa em altas produtividades, as análises de maiores produtores de cacau do Brasil, os maiores produtores de cacau do Brasil, os estados, ou os maiores produtores de cacau do mundo, essas análises são necessárias. Por que os países da África são os maiores produtores de cacau? É necessário, essas análises são necessárias, mas essas análises elas não estão sendo não é a ferramenta. A ferramenta é justamente a gente ir para a televisão, ir para o campo e mostrar para os agricultores que por que nós não devemos plantar cacaueiro a pleno sol. Somente divulgar o plantio de cacaueiro em sistema de safra não é suficiente. O campesinato precisa saber por que não se deve plantar cacaueiro a pleno sol. E não está se fazendo isso aí. A extensão rural da CEPLAC não existe. O escritório local, regional, não tem nem água para os funcionários beber. Os funcionários estão levando água para beber nos escritórios locais ou regional, estão levando na garrafinha de casa. E não tem dinheiro nem para pagar sinal de internet nos escritórios locais e regionais da CEPLAC. A situação é essa. Então não adianta ficar somente divulgando que o Brasil agora é a meca do sistema agroflorestal com cacaueiro, porque não existe um trabalho
presencial de profissionais de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, mostrando em loco os riscos das mudanças climáticas para a economia cacaueira, entendeu? Então é isso. Vejamos, o mundo rural não se resume somente à clonagem e enxertia de cacaueiros. O mundo rural não é, entre aspas, monolítico. O mundo rural é, entre aspas, holístico. O mundo rural é, entre aspas, sistêmico. Portanto, exige dos extensionistas e pesquisadores da CEPLAC uma visão científica, ecológica, entre aspas, holísticas e, entre aspas, sistêmica, uma visão holística, sistêmica, entre aspas, da vida campesina e urbana. Então é necessário capacitar os profissionais dessa minha geração, que ainda estão nativa, dessa visão sistêmica da vida para poder se preparar e se municiar de argumentos perante o campesinato, fugindo dessa tradicional assistência técnica, extensão rural e pesquisa, que só visa identificar a agente causal, o hospedeiro e o uso de agroquímico para controlar enfermidades ou insetos que atacam o cacaueiro. Essa visão cartesiana de economia neoclássica, entre aspas, que só pensa na produtividade, tudo bem, a sociedade necessita da economia do cacau, mas se não tiver o meio ambiente sadio, a economia do cacau vai falir. Então essa é a visão que a gente deve hoje, diante das mudanças climáticas, levar para o produtor rural. Primeiro é isso, como é que está a sua nascente? O senhor reclama porque o preço da arroba do cacau está baixo, mas acontece como é que está os rios da sua propriedade? Porque se a arroba de cacau estiver num preço alto e o meio ambiente estiver degradado, não vai chover, vai ter seca e os cacaueiros vão morrer. E aí não adianta a arroba de cacau ter preço alto. É preciso um novo referencial metodológico dentro da CEPLAC, desfazendo-se do fazer agricultura sob o cartel do, entre aspas, produtivismo, visando apenas o tecnicismo ceplaquiano da, entre aspas, modernização da cacauicultura, altas produtividades. É só isso que a gente ouve falar. E aí o ácaro ataca as áreas de forma horizontal, ataca as áreas novas de implantação, e esses solos que são já degradados e que têm um manejo de alto impacto ambiental não têm condições de disponibilizar para os cacaueiros em fase de formação macro e microbiologia no solo. Aí vem enfermidade, vem mal rosado, vem cancro do cacaueiro, vem ataque de inseto, porque quando há um ataque muito forte de insetos nos cacaueiros, seja novo ou em fase produtiva, a natureza está dizendo que aquele microclima está desequilibrado, porque Deus criou as árvores para trazer equilíbrio, regulagem das temperaturas. São reguladores do regime hidrológico no solo e na atmosfera. Uma árvore adulta produz por dia 40 litros de água, segundo a pesquisa, em forma de vapor e emite para a atmosfera. E aí, se suprime, se corta as árvores ou não implanta a árvore de sombra nos cacaueiros, o que vai acontecer? Aquele microclima vai ficar propenso a ar quente seco que vai impulsionar as nuvens para as partes mais altas e não vai ter
precipitação pluviométrica como convém, e brisas intermitentes, ventos quentes, secos, intermitentes, vão provocar a queda prematura das flores e das folhas dos cacaueiros e vão provocar a abscisão do pulvino da folha do cacaueiro. Então, se não tem sombreamento nessas áreas de cacaueiro, o dossel, a copa das árvores, das plantas de cacaueiro vão ficar comprometidos porque as folhas vão envelhecer mais rápido e a queda vai ser prematura dessas folhas e flores. E aí não adianta. E se criou essa ideia de que o clone é o piloto automático da cacauicultura no Brasil. Nunca foi. Se o meio ambiente estiver degradado, rios assoreados, quando tiver enchente, as enchentes vão inundar as áreas de cacaueiros clonados e vão destruir essas áreas, porque depois vem o quê? O podridão parda das raízes. E vai provocar a morte dos cacaueiros por falta de oxigênio no solo, excesso de água. O cacaueiro não pode ser super avaliado em detrimento da biodiversidade e do mundo que o cerca. Ideia essa da visão antrópica equivocada, entre aspas, crise de percepção ambiental, que tenta isolar o cacaueiro da dependência do equilíbrio do contexto da biodiversidade nos territórios. Essa é a lógica, entre aspas, cartesiana, tecnicista do produtivismo seplaquiano. A Seplac, graças a Deus, ela trabalha na pauta de sistema agroflorestal, não é da agora, mas acontece que no presente momento a Seplac ainda não deu o braço a torcer os profissionais de assistência técnica, extensão rural e pesquisa e ir para fazer vídeos, fazer dia de campo, demonstrações grupais mostrando por que não se deve continuar plantando cacaueira a pleno sol. É necessário a gente se humilhar e reconhecer até diante de Deus que nós erramos e que nós precisamos revegetar com espécies arbóreas multifuncionais com o intuito de sombrear essas áreas de cacaueiro para que o agricultor não fique aí sofrendo. O agricultor, o campesinato, se os antigos estão caindo nessa cilada de plantar cacaueira a pleno sol, que já sabiam que a Seplac orientava a plantar cacaueiro com sombreamento provisório e definitivo, para evitar o ataque de pragas nos cacaueiros, de insetos e, consequentemente, aumentar o custo de produção, encarece o preço da arroba de cacau, vai se usar agroquímico. O preço dos agroquímicos está subindo, e o preço da arroba de cacau está em baixa. E mesmo que esteja em alta o preço da arroba, a gente tem que pensar o seguinte, é no meio ambiente. A biodiversidade está sendo destruída porque estão usando drone, estão usando agricultores que não têm nenhum treinamento de manuseio de agroquímico. Basta se fazer o uso da agricultura sintrópica. Vamos convidar o Ernest Gosto para poder implantar uma estação de pesquisa na Seplac, no território de identidade no Brasil, entre aspas, e aí vamos convidar o Ernest Gosto, vamos pagar o salário dele, vamos pagar para poder ele orientar como plantar cacaueiro para que não precise usar agroquímico para evitar o ataque de insetos no cacaueiro. É isso que nós precisamos fazer. Mas não existe isso, não existe. O academicismo se gloria porque o clone XY produz não sei quantas arrobas por hectare, altas produtividades, lá vai, mas acontece que o agricultor está sozinho no campo e gastando dinheiro com agroquímico, ele nem sabe por que os insetos estão atacando em demasia as áreas de cacaueiro que ele tem, seja em desenvolvimento ou safreiro. Ele não sabe. Não sabe.
Porque tem a maioria dos agricultores hoje, que são cacauicultores antigos, que recebiam assistência técnica de extensão rural presencial com os técnicos da CEPLAC, os pesquisadores da CEPLAC, eles estão indo para o comércio comprando muito agroquímico, porque já estão plantando muito cacau a pleno sol. Então é necessário a gente sair desse marasmo e reconhecer, não deixar a peteca, a bomba, explodir na mão dos cacauicultores. O que está acontecendo é isso. A gente vê aí inúmeros vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, aí, porque eu agora encontrei um agroquímico que está matando todos os insetos dos cacaueiros, e eu estou usando, estou aplicando, olha aqui como é que eu aplico, tudo produto dessa invasão ecológica, cultural, que é empurrar, colocar por goela abaixo no campesinato, que ele tem que plantar cacaueira pleno sol, porque ele vai ter que colher muita arroba de cacau. E os produtores colhendo muito cacau de vez, verdoengo, que não dá cacau de qualidade. Então são essas coisas que são contraditórias. Nós precisamos repensar. Ignora-se a crise socioambiental que nos rodeia. E há uma, entre aspas, invasão cultural na agricultura familiar. Por quê? Porque a propaganda do imediatismo produtivista aliena os agricultores do, entre aspas, pertencimento na, entre aspas, percepção das causas, dos efeitos e das possíveis, entre aspas, soluções dos problemas oriundos das mudanças climáticas, entre aspas. Ninguém está falando para o campesinato dos riscos de se continuar implantando cacaueiro sem sustentabilidade e ensinando, trocando ideias, trazendo outros núcleos de produtores de outras regiões, a roça sem fogo, roça sem queimar, Embrapa, Amazônia Oriental, projeto, entre aspas, Tipitamba, que aproveita as capoeiras e não usa fogo para implantar novas áreas de cacaueiro. É isso que nós estamos precisando. E aí, a única expectativa do cacauicultor, dos cacauicultores, é o preço da arroba subir. Aí se subir o preço da arroba, resolveu tudo, que resolveu nada. Gandu, em 2021, em dezembro, teve um enchente lá. Gandu é uma região aqui que é modelo em manejo de altas produtividades de cacau. Aqui na Bahia, as enchentes destruíram saca de cacau armazenada e deu um prejuízo de 5 milhões de reais. Então, se o meio ambiente estiver doente, o preço da roupa de cacau não vai resolver não, porque vem a seca e os cacaueiros vão morrer e não tem cacau para vender. A biodiversidade, os recursos ecológicos, o agroecossistema sustentável não é um subsistema, entre aspas, do cacaueiro. É o inverso. O cacaueiro é um subsistema do meio ambiente, porque o cacaueiro depende das árvores, e as árvores é que garantem o suprimento de índice de chuva para irrigar os cacaueiros e para interceptar as águas da chuva, para promover a infiltração das águas da chuva no solo de forma mais profunda, porque o sistema radicular do cacaueiro é mais raso, a média é 1,20 m de profundidade, do que o sistema radicular das árvores. Então, Deus criou as árvores para garantir, irrigar os cacaueiros, garantir chuva. Aí, nós vamos plantar cacaueiro irrigado. É tanto cacau irrigado nesse país, no Brasil, e há uma crise hídrica no país.
e vai se agravando essa crise hídrica. A região norte, o que aconteceu? Aquelas secas, rios fenomenais, caudalosos, secaram, e o povo não tinha nem água para beber. O cacaueiro não pode sozinho, por conta de uma, entre aspas, tecnologia para cacau de alta produtividade, entre aspas, reducionista, o cacaueiro não pode substituir, entre aspas, os reguladores naturais, climáticos, de um ambiente degradado. Esses reguladores naturais, as árvores de sombra, é que promovem a formação de chuvas e garantem o equilíbrio dos ciclos biogeoquímicos. E esse produtivismo colocam o produtivismo acima da importância da existência dos reguladores naturais, entre aspas, que são as árvores de sombra nas áreas de cacaueiros de escala comercial. Tanto os profissionais de assistência técnica, extensão rural, presencial e da pesquisa da CEPLAC, como a sociedade, reféns da, entre aspas, crise de pressão ambiental, ficam dominados por um átimo do bom, das altas produtividades do cacaueiro, entre aspas. E não percebem que dependemos de uma proposta, de uma assistência técnica extensão rural presencial que trabalhe com, entre aspas, alfabetização ecológica na zona rural. E o maior agravante climático, um dos maiores agravantes climáticos, havendo a expansão de cacaueiros cultivados a pleno sol, isto compromete a oferta de agentes polinizadores, compromete a biota regional e compromete o ingresso de chuvas nas bacias hidrográficas e compromete também a fisiografia local, entre aspas. Henrique Leff, ele escreveu um livro, A Complexidade Ambiental, graças a Deus. Ele diz o seguinte, entre aspas, palavra de Henrique Leff, a crise ambiental emerge no fundo do total esquecimento da natureza. Transformar o cacaueiro numa bolha de sobrevivência para o campesinato e para a indústria chocolateira e para a sociedade campesina e citadina. O cacaueiro nunca foi bolha de sobrevivência, eles transformaram. O Theobroma cacau linneu, Deus criou várias espécies para que haja uma interdependência dessas espécies, e agora chegam profissionais de nível médio e superior de assistência técnica e extensão rural e de agrárias, imputando na mente dos cacauicultores que tem que plantar cacaueira pleno sol, e aí todo mundo sabe que a história da pesquisa da CEPLAC, desde 1938, foi quando Sóstenes Miranda lançou o livro Sombreamento dos Cacauais. Toda a pesquisa da CEPLAC diz, se tiver deficiência de sombreamento nos cacaueiros, o ataque de insetos vai ser maior. Portanto, é necessário se ter, segundo um pesquisador da CEPLAC, palavras dele, o Miller, o sombreamento moderado. Palavras do Miller. Esse é o sombreamento moderado que nós precisamos fazer, refazer, passar limpo esse sistema de produção de cacau do Brasil, porque com a quebra, a deblaque da CEPLAC, o que foi que aconteceu? Todo mundo agora é experimentador, todo mundo sabe plantar cacau, não é denegrido, mas acontece que não é bem assim, não. A CEPLAC precisa ser revitalizada e é necessário, sim, o Ministério da Agricultura, através da CEPLAC, refazer, dizer, olha, nós estamos errando, nós não podemos plantar cacaueiro a pleno sol por isso, isso e isso. Se em 1938 o Instituto de Cacau da Bahia existia, não existia nem CEPLAC, os profissionais de pesquisa de agrária, como Sóstenes Miranda, alertava
ou alertavam o Ignácio Tosta Filho, que fez a introdução do livro Sombreamento dos Cacauais, eles se juntaram nesse mesmo pensamento de que nos primeiros anos há realmente uma maior colheita, uma maior produtividade em área de cacaúeira pleno sol, mas depois acontece que não tem sustentabilidade. Solos que são varridos, hoje a gente assiste vídeo aí de cacaueira implantado a pleno sol, recém-implantado, o solo está pobre, só o osso, é uma figura de linguagem, não tem matéria orgânica, o solo descoberto, o solo varrido. E quando se entra, se vê vídeo de cacaueiro safreiro, os solos estão varridos. Varrido porque não tem matéria orgânica sobre o solo tropical. Ninguém faz um diagnóstico agroecológico antes de implantar essas áreas de cacaueiro, essas novas áreas de cacaueiro. Muitas vezes há necessidade de implantar quebra-vento arbóreo, não se implanta. E vai se plantar cacaueira pleno sol no semiárido do Brasil. Isso é um absurdo. Porque um profissional de agrária, de nível médio ou superior, que fica omisso e não alerta o campesinato dos riscos de se plantar cacaueira pleno sol, precisa mudar de ramo, tem que mudar, tem que ir para outra área. Tem que ir para outra área. Que é como construir desertos. Como construir desertos. É isso. Né? Mudar para esse ramo aí. Como construir deserto, mas é necessário a gente fazer uma reflexão. O cacaueiro é um membro da biodiversidade. E o cacaueiro depende de manejos agroecológicos que venha compatibilizar o cacaueiro com, entre aspas, a estrutura de Gaia. A estrutura de Gaia é uma teoria que foi criada pelo cientista e ambientalista inglês James Ephraim Lovelock, no ano de 1969. É preciso compatibilizar o cacaueiro com a estrutura de Gaia e compatibilizar o cacaueiro com a ecofisiologia do cacau, Theobroma cacau lineu, e com o micro e com o macroclima. Recomenda-se plantar, olha, o senhor escolhe. Esse é outro argumento que não condiz com a própria Constituição, que é o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Vamos ler esse artigo. Então, incompatibiliza. Porque já rasgaram esse artigo. Quando se planta cacaueira pleno sol, está se rasgando o artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. É preciso, na CEPLAC, uma gestão de assistência técnica e extensão rural presencial e da pesquisa, uma gestão, entre aspas, holística, multidisciplinar, sistêmica, interdisciplinar, com respaldo na ecoeconomia, Lester Brown, que é a economia ambiental, e respaldo nos princípios da ecologia e da agroecologia. Se faz uma cacauicultura empírica, porque plantar cacaueira pleno sol é empirismo tecnológico. E aí se gabam, se gloriam, mostrando para a sociedade uma grande empresa que está plantando cacau em solo arenoso, no semiárido a pleno sol. Agora, porque faz a irrigação, mas acontece que em Itabela, na Bahia, os cafeeiros irrigados começaram a morrer devido ao desbalanço de temperatura entre a atmosfera e o solo. Itabela, cafeeiro irrigado morrendo.
E o custo de produção aumentando, porque tem que usar muita energia para bombear a água, para irrigar o cafeiro ou cacaueiro, e os cafeicultores em Itabela, na Bahia, na época, eles desligaram o sistema de irrigação, os cafeiros vêm morrer. E cafeiro irrigado morrendo. Então, quer dizer, ecofisiologia do cacaueiro não é coisa do passado, não. Deus é Deus, Deus não muda. As leis ecológicas, quem criou foi Deus, foi o Senhor dos Exércitos, quando ele diz que ele colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E aí o que acontece? O que é que tem a ver o cultivo do cacaueiro com o artigo 225 da nossa Constituição? Porque nós precisamos de ambiente equilibrado, saudável. É o que diz aqui. É preciso a gente ler A Sociedade Diante da Natureza, a Construção da Sociologia Ambiental, do livro Aposta pela Vida, Henrique Leff, páginas 140 a 217, editora Voz, 2016. Por quê? É imprescindível a gente conhecer esse tema, a sociedade diante da natureza, a construção da sociologia ambiental, para evitar os deslizamentos de encosta, para evitar as chuvas de granizo, para evitar as tempestades de areia, para evitar as enchentes, para evitar os tornados de fogo, não é isso? Para evitar o excesso de calor que agora nós estamos vivendo, se gasta muita energia para movimentar ventilador e funcionar ar-condicionado, e aí na época da seca, as águas dos reservatórios que movimentam as turbinas vão diminuindo, aí começa a faltar energia, não é assim? Apagão. E aí, com a Constituição Brasileira de 1988, o artigo 225, o parágrafo 1º, a linha 6, diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse mesmo artigo estabelece e incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Fecha aspas. Isso aqui é entre aspas. A CEPLAC tem o compromisso inadiável com o campesinato e a sociedade citadina. Deve inserir a educação ambiental sem distinção em todos os níveis de ensino. A CEPLAC requer apresentar ao espaço campesino e urbanizado um projeto institucional, científico, agroecológico e inovador, a curto, médio e longo prazo, dando aporte científico, logístico, funcional e operacional a todos os técnicos de pesquisa e extensão rural. Ações isoladas de algum funcionário simpatizante da proposta agroecológica não convém. É indevida essa vivência, né? Somente um grupo de profissionais, é assim no Brasil, eles adotam a transição agroecológica. Não pode, é uma lei, está lá, é na Constituição, é o artigo 225. Enquanto os demais profissionais da CEPLAC estão indiferentes aos novos desafios em fazer agricultura diante das mudanças climáticas e do aquecimento global. Estão o quê? Indiferentes, porque não existe um posicionamento para esclarecer a sociedade campesina brasileira e urbana dos riscos de se plantar cacaueira a pleno sol. Não devemos pensar desta forma. Hoje a questão não é a CEPLAC possuir um grupo pequeno de funcionários
da área de pesquisa ou extensão rural presencial que, por iniciativa própria, decidam optar pela agroecologia. É uma fagulha de funcionário pró-agroecologia num mundo gigante, um rolo compressor, que teima em ficar omisso a não alertar os campesinatos do risco de se plantar cacaueira a pleno sol. E aí, esse é um rolo compressor de funcionários que estão sob a égide de uma agricultura convencional, que ela é revestida de uma pseudo-sustentabilidade. Aí é SAF para lá, SAF para cá, mas não tem educação ambiental em loco, como preconiza o artigo 225 da nossa Constituição de 1988. É tudo pseudo-sustentabilidade. É contraditório. Isso faz mal à sociedade que carece de uma vivência, de um genuíno desenvolvimento rural sustentável no âmbito da macroestrutura da CEPLAC, e tem que ser de uma forma sistêmica. A sociedade campesina não está em marcha silenciosa, apática às demandas socioambientais da nossa nação. A agricultura familiar está gritando por transição agroecológica. Então vamos ver um exemplo, entre aspas. O PAAF é um programa de educação ambiental e agricultura familiar elaborado especificamente para o público envolvido com a agricultura familiar. Por meio do desenvolvimento de ações educativas, busca-se a construção coletiva de estratégia para o enfrentamento da problemática socioambiental rural. Sua implementação se dá por meio do conjunto de instituições governamentais e não governamentais ligadas a essa temática, com vistas à adoção de práticas sustentáveis na agricultura familiar e no manejo dos territórios rurais. Esse PAAF é fruto da reivindicação dos movimentos de agricultores e agricultoras familiares ao governo federal, realizada no Grito da Terra em 2009, e outras manifestações que apontaram a fragilidade da educação ambiental no contexto rural. Entre aspas, esse texto, graças a Deus, eu fiz esse texto, é de minha autoria, com essas citações que eu coloquei e citei entre aspas. Então, obrigado. É necessário a gente usar da consciência. A peteca e a bomba explodiu, e a peteca está na mão dos produtores de cacau, que estão aí com o preço de arroba de cacau baixo. E mesmo o preço de cacau alto, se gasta muito dinheiro com mão de obra para fazer aplicação de agroquímico, se gasta muito dinheiro para comprar equipamento, pulverizador costal manual ou motorizado ou drone, que isso é um crime, usar drone para pulverizar roça de cacaueiro ou qualquer roça, usar drone para aplicar agroquímico no país onde tem um exuberante, um potencial hidrológico muito grande, as superfícies das águas estão tudo sendo contaminadas, porque se usa drone para aplicar herbicida em pasto, onde se cria búfalo lá na ilha de Marajó e nos outros rincões brasileiros. E o vento, se a gente, quando vai aplicar agroquímico de forma terrestre, em áreas de cacaueiro, que se deve evitar, mas quando se usa máquina pulverizador costal, manual, que a gente controla o bico que lança o produto, ou motorizado, costal motorizado a máquina, e já tem risco. Agora imagine, de forma indiscriminada, todo mundo agora tem drone para aplicar agroquímico em roças de cacaueiro, que realmente estão sendo a cacauicultura no Brasil, e com o consumidor consciente, entre aspas, que não vai comprar, vai deixar de comprar amêndoa de cacau do Brasil e consumir chocolate que é oriundo de amêndoa produzida no Brasil, porque vai ser assim. É assim. O agricultor só deixa de fazer um manejo que prejudica ele quando ele começa a tomar prejuízo no bolso.
Isso aí é a nossa natureza, infelizmente, mas Deus não quer assim, né? Então, quer dizer, o mercado de cacau, países como o Brasil, que é o maior consumidor de agroquímico no mundo, as nações não vão querer comprar produtos agrícolas e aí, sobretudo, a amêndoa de cacau produzida no Brasil, porque está se usando muito agroquímico e está se destruindo o meio ambiente. Ora, quem é consciente, o consumidor consciente, não vai comprar uma barra de chocolate que é chocolate oriundo de amêndoas de cacau que são produzidas num país que está destruindo o meio ambiente e está contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas e do aquecimento global. Não vai. Ele tem dinheiro para comprar, tem um bom poder aquisitivo, mas não vai comprar, porque o país, o Brasil, está produzindo amêndoas de cacau, destruindo o meio ambiente e, primeiro, destruindo a mão de obra. Não é? E a vizinhança, porque o agroquímico tem deriva. Já pensou aplicar agroquímico com drone? O vento vem, aí as temperaturas já estão altas, o vento fica quente, seco, e ele se desloca com mais rapidez. Aí a deriva de agroquímico vai ser maior. Então, nós vamos deixar aqui o Salmo de número 1 para a nossa meditação e Gênesis capítulo 2, versículo 15. Um bom dia, obrigado.